Você já se perguntou como uma mulher conseguiu manter o poder em um mundo dominado por homens há mais de 2000 anos? Bem-vindos à história fascinante de Cleópatra VII, a última rainha do Antigo Egito e uma das figuras mais intrigantes da história. Nos corredores do poder do século I a.C., Cleópatra emergiu como uma líder astuta e carismática. Nascida em 69 a.C., ela ascendeu ao trono aos 18 anos, em um período de grande turbulência política. O Egito estava sob a crescente influência de Roma, e Cleópatra sabia que precisava agir com inteligência para manter seu reino. A primeira aliança política crucial de Cleópatra foi com Júlio César. Em 48 a.C., quando César chegou a Alexandria perseguindo seu rival Pompeu, Cleópatra viu uma oportunidade. Numa jogada ousada, ela se fez entregar a César enrolada em um tapete. Essa entrada dramática capturou a atenção do líder romano, e logo eles formaram uma aliança pessoal e política. Essa parceria foi fundamental para Cleópatra. Com o apoio de César, ela consolidou seu poder no Egito, eliminando rivais e fortalecendo sua posição. César, por sua vez, ganhou acesso às riquezas do Egito e um aliado estratégico no Mediterrâneo Oriental. A relação deles resultou no nascimento de um filho, Cesário, em 47 a.C., solidificando ainda mais seus laços. Cleópatra não era apenas uma figura decorativa. Ela era fluente em 9 idiomas e tinha um profundo conhecimento de matemática, filosofia e astronomia. Essas habilidades a tornaram uma negociadora formidável e uma governante eficaz. Sob seu reinado, o Egito prosperou economicamente e culturalmente. Após o assassinato de César em 44 a.C., Cleópatra enfrentou novos desafios. O cenário político romano estava em tumulto, e ela precisava de novos aliados. É aqui que entra Marco Antônio, um dos triunviros que governavam Roma após a morte de César. Em 41 a.C., Cleópatra e Marco Antônio se encontraram em Tarso. Mais uma vez, a rainha egípcia fez uma entrada espetacular, chegando em um navio dourado com velas púrpuras. Essa demonstração de riqueza e poder impressionou Marco Antônio. E logo eles formaram uma aliança que combinava política e romance. A parceria entre Cleópatra e Marco Antônio durou uma década e teve um impacto profundo na política do Mediterrâneo. Juntos, eles sonhavam em criar um império que unisse o Oriente e o Ocidente. Cleópatra fornecia recursos financeiros e navais, enquanto Marco Antônio oferecia poder militar e influência política em Roma. No entanto, essa aliança também gerou controvérsias. Em Roma, Otaviano, futuro imperador Augusto, pintava Cleópatra como uma sedutora estrangeira que havia enfeitiçado Marco Antônio. Ele acusava o casal de planejar dominar Roma, o que aumentava as tensões políticas. Um momento crucial ocorreu em 34 a.C., durante a doação de Alexandria. Neste evento, Marco Antônio declarou Cleópatra Rainha dos Reis e distribuiu territórios romanos entre ela e seus filhos. Essa ação foi vista em Roma como uma traição, alimentando a propaganda de Otaviano contra o casal. A estratégia de Cleópatra de formar alianças com líderes romanos finalmente chegou ao seu limite. Em 31 a.C., Otaviano declarou guerra contra Cleópatra e Marco Antônio. A batalha decisiva ocorreu em Ácio, onde a frota de Otaviano derrotou as forças combinadas de Cleópatra e Marco Antônio. Após a derrota, Cleópatra e Marco Antônio fugiram para Alexandria. Cercados e sem esperança, ambos cometeram suicídio em 30 a.C. Cleópatra, fiel à sua imagem dramática, escolheu morrer pela picada de uma cobra, símbolo da realeza egípcia. Com a morte de Cleópatra, o Egito tornou-se uma província romana, encerrando mais de 3 milênios de governo faraônico. No entanto, o legado de Cleópatra perdurou. Sua vida inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema, solidificando sua posição como um ícone histórico. Cleópatra foi mais do que uma sedutora, como muitas vezes é retratada. Ela era uma líder astuta que usou todos os recursos à sua disposição: inteligência, charme, riqueza e alianças políticas, para proteger e expandir seu reino.
Como disse Plutarco, seu charme era irresistível e sua presença tinha algo tão estimulante que era impossível ignorá-la. As alianças políticas de Cleópatra moldaram o curso da história antiga. Ela desafiou as expectativas de gênero de sua época, governando como uma faraó em seu próprio direito e negociando em pé de igualdade com os homens mais poderosos do mundo romano. Embora suas ambições tenham sido finalmente frustradas, Cleópatra deixou uma marca indelével na história. Ela representou o último suspiro do Egito faraônico e desempenhou um papel crucial na transição do mundo mediterrâneo para a era do Império Romano. Hoje, mais de 2 milênios após sua morte, Cleópatra continua a fascinar-nos. Sua história nos lembra do poder da diplomacia, da importância das alianças estratégicas e do impacto que um líder carismático pode ter no curso da história. As alianças políticas de Cleópatra não foram apenas sobre poder pessoal, mas também sobre a sobrevivência de uma civilização milenar. Ela lutou para manter a independência do Egito em um mundo em rápida mudança, usando todas as ferramentas à sua disposição. Ao refletirmos sobre a vida de Cleópatra, somos lembrados de que a história é moldada não apenas por guerras e conquistas, mas também por negociações, alianças e personalidades magnéticas. Cleópatra nos ensina que, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, a inteligência, a determinação e a habilidade política podem permitir que uma pessoa, ou uma nação, deixe sua marca na história. A história de Cleópatra é um testemunho do poder da diplomacia e da importância de entender e navegar pelas complexidades das relações internacionais. Em um mundo cada vez mais interconectado, essas lições permanecem tão relevantes hoje quanto eram há 2000 anos. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Cleópatra, lembre-se, ela não era apenas uma rainha bonita em um trono dourado. Ela era uma estrategista brilhante, uma negociadora habilidosa e uma líder que lutou incansavelmente para preservar a grandeza de sua nação. Seu legado continua a nos inspirar e nos desafiar a pensar de forma mais ampla sobre liderança, poder e o impacto duradouro que podemos ter no mundo ao nosso redor.